Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Change for Good Talk. Nós trouxemos aqui hoje, né, eu e o Chico, que está aqui comigo de novo, me dando uma força aqui para a gente fazer esse bate-papo. Nós trouxemos o Natanael para conversar com a gente. Natanael, bem-vindo, super obrigado por aceitar esse convite. Queria que você se apresentasse, por favor. Olá, Renata. Olá, Chico, tudo bem? É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de conversar um pouco mais sobre, né? Trocar um pouco de reflexões sobre uma temática que é extremamente relevante para todas as pessoas nesse nosso território brasileiro. E aí é uma honra ter a oportunidade, Renata, de te conhecer e também de vir para esse espaço aqui para a gente dialogar. Como sinalizou, meu nome é Natanael Conceição Rocha, eu sou aqui do interior da Bahia, especificamente do Recôncavo da Bahia, sou da cidade de Cruz das Almas. Costumo dizer que dentro dessa experiência, para além daquelas apresentações formais, né, onde a gente apresenta o currículo, vale a pena a gente trazer outros elementos também importantes que fazem parte dessas nossas relações intersubjetivas. Isso porque o que eu me torno, o que eu venho me tornando, melhor dizendo, é a consequência, é o encontro dessas conexões. Então, eu sou neto de Dona Maria, Dona Maria, uma senhora negra do nosso território, que completou 40 anos, e que sempre me ensinou, me apresentou o mundo a partir dos olhos da educação. Mesmo não tendo tido a oportunidade de frequentar a educação formal, ali ela sempre apontou e sinalizou para toda a família a necessidade de educação, né? E isso fez com que eu tivesse um olhar muito aguçado para as questões sociais e para a educação. Tanto é que eu escolhi para profissão mesmo, mas mais do que a profissão, como um ofício de vida a educação. Eu sou professor de formação, licenciado em História pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sou também especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena pelo IF-Baiano aqui, Bahia, né? Mestre em Estudos sobre Universidade e pela UFBA, e atualmente eu sou doutorando em análise cognitiva. É, Além disso, desenvolvo algumas funções aí laborais. Eu sou professor de educação básica, do ensino fundamental, anos finais. Sou professor do ensino superior, aí eu trabalho com as perspectivas de antropologia e ensino da história para a turma de pedagogia de direito. E também sou analista de educação do Instituto Identidades do Brasil. Eu atuo aí nessas frentes, além das minhas ações sociais. Eu tenho um trabalho mais de 10 anos na Pastoral da Criança, onde a gente acompanha crianças ali dos 0 até 6 anos e suas famílias, e sou educador social de um projeto dentro de um terreiro de candomblé chamado Iliaxel Gumbaralonã. A gente trabalha com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Então, essas experiências, elas fazem parte também de quem eu sou. É um pouco, inicialmente, sobre a minha pessoa. Muito obrigada. Chico, também só se conta mais um pouquinho sobre você e aí Bem, a gente já começa a nossa conversa. legal. Eu sou o Francisco, mas sempre o Chico, né? Exatamente, é isso. Eu sou negro, tenho 1,90 m. Hoje eu tô vestido com uma camisa jeans, uma camiseta azul por baixo. Tenho cabelinhos curtos, enroladinhos. E, bem, eu sou psicólogo de formação, psicólogo clínico, trabalho há mais de 30 anos na prática clínica. Tenho formação em mestrado em psicologia social aqui pela PUC de São Paulo. Também estou no Labor coordenando um grupo de pesquisa sobre sentido de vida. Participo também de um outro grupo sobre a questão do antissemitismo e o racismo. E a ideia é poder contribuir para a gente avançar na pauta hoje. Então, Natanael, a nossa ideia aqui, bom, eu também acabei não me descrevendo hoje, né? Que hoje eu tô de cor-de-rosa, com uma blusinha cor-de-rosa, com verde, com óculos bem colorido. Eu já, né, para a maioria das pessoas que já me viu e me conhecem aqui do podcast, então eu sou uma avó branca, alta, com os cabelos branquinhos, tenho 2 filhos, já tenho 6 netos. Então, estou aqui hoje para a gente retomar nossa conversa. Os nossos assuntos sempre passam pra, pela questão da inclusão. Então, nós estamos aqui olhando cada vez com mais profundidade
a questão do racismo, preconceito, mas visando sempre um mundo mais inclusivo, um mundo que acorde para as vantagens que a gente pode ter a hora que a gente conviver com o diferente, né? Porque, de um modo geral, a gente se afasta do diferente, a gente segrega o diferente e a gente só tem perdido muito com isso. Então, o que a gente quer justamente é trazer aí toda essa temática, deixar ela florescer para ver se a gente acorda e passa a celebrar aí a potência, né, da diversidade, da inclusão. Então, Chico, se você quiser dar uma provocada aí no Natanael para a gente Opa, esquentar provocar é com a gente mesmo, né? A gente a veio aqui nossa para isso, né, conversa. Natanael? Né, mas também saber de você, né, como professor, e acho que a gente avançar um pouco nessa pauta da educação, né? O que você sente, né, na sua experiência, nas suas observações, sobre o letramento, né, em relação à questão da própria cultura negra, né? Ou seja, esse processo das disciplinas, né, onde se trabalha essa questão, né, se isso avança do seu ponto de vista. Chico, é uma provocação muito bacana e eu já me sinto muito à vontade para falar sobre esse assunto, porque é algo que já vimos trabalhando há um tempo. Mas me permita fazer também a autodescrição, né? Eu sou um homem negro, careca, com a barba relativamente grande, estou usando uma blusa amarela, né? E tenho 1,70 m, mais ou menos. Sobre as suas provocações, me permita trazer alguns apontamentos iniciais para o nosso bate-papo sobre hoje. Quando você fala sobre a percepção da escola, antes da gente falar sobre as leis que hoje regulamentam a implementação dentro dos currículos escolares, que é especificamente as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, é preciso falar um pouco do histórico dos movimentos sociais, e aí a gente pode aqui fazer um recorte específico sobre os movimentos sociais negros que vem ao longo da história nos apontando para a necessidade de avançar no que entende-se como políticas afirmativas. Bem, a gente tem aí, na perspectiva de formação, uma educação ainda que hipervaloriza uma perspectiva eurocêntrica. Então, o foco está muito ali na cultura, na produção do conhecimento, a partir do olhar eurocêntrico. E aí é um olhar que acaba hierarquizando outras perspectivas de formação também, como asiática, africana e da própria América. A gente vem alterando essa realidade, mas ainda há muitos desafios. E diante do que a gente tem no cenário nacional, então, diante do que as populações negras e também as indígenas sofreram e ainda sofrem, o que a gente aqui acaba entendendo como políticas negativas, há uma necessidade de olhar para as políticas afirmativas. Esse é um termo interessante, porque as pessoas normalmente acabam não utilizando, elas acabam tendo uma ciência um pouco maior sobre o conceito ali, sobre o termo que é política de cotas. E aí vale a pena dizer que a política de cotas faz parte das políticas afirmativas. Bem, a partir desse primeiro apontamento e dos movimentos sociais lutando para que a gente pudesse avançar, vale a pena destacar que no início do século XXI, a gente tem aí dois marcos importantes, que essas leis que eu acabei de comentar. A de 10.639/03, ela visa justamente implementar nos currículos oficiais da educação básica a cultura e história afro-brasileira e africana. E aí vai perguntar, Natanael, por que há uma necessidade de falar sobre isso? Porque a perspectiva ainda valorizada dentro dos currículos, sobretudo até aquele momento, colocava essas populações sempre de forma passiva, né? Como se pessoas negras elas não fossem protagonistas dentro da construção da história. Então, havia e ainda há uma necessidade de mudar as lentes para olhar para as contribuições dos povos, tanto afro-brasileiros quanto africanos. Em 2008, essa lei ela é alterada para acrescentar também a perspectiva indígena. Em outras palavras, é que a gente entenda que para ter um impacto direto sobre a vida de estudantes e de professores e, enfim, de todo o corpo escolar, mudar de fato a compreensão do conhecimento. E vale a pena destacar que quando a gente amplia essa percepção, não é somente para as áreas de história
e para as áreas de cultura. Pessoas negras e pessoas indígenas contribuem e vêm contribuindo significativamente de uma forma ampla, né, de um lastro de experiência, seja na ciência, na matemática, na medicina, na filosofia, e os nossos estudantes, eles precisam ter consciência, e isso vai impactar também no fortalecimento das identidades. Ainda sobre essas leis federais, esse ano completamos exatamente 20 anos e 15 anos, respectivamente. Mas quando a gente vai observar a efetivação, a gente ainda está muito distante. Isso acende um alerta importante, que entre a lei precisamos ainda dar um passo significativo para que haja na prática a implementação disso. E quais são as barreiras, a meu ver, e que a gente já coloca aqui na roda? Ainda um racismo estruturado e estruturante que a gente pode estar conversando ao longo desse espaço aqui formativo. Não, maravilha. Eu acho que é muito nessa linha, né? Quando você, né, faz um recorte histórico, né? Nos ajuda a olhar no tempo, né? E até num tempo recente, a questão que esse caminho, ele é super importante de normatizar, né? De criar as leis. Mas aí a gente observa isso como você mesmo pontuou. Olha, os índices apontados não são tão bons. Então, o que está acontecendo? Ou o que não está acontecendo? Né? Ou seja, né, não era só, então, criar a lei e a lei funcionando e aí tudo ia fluir? Me parece que não. Né? Ou seja, parece que esse é só essa parte inicial do processo. E que bom que existe a lei, que bom que a gente pode, né, se debruçar sobre ela ou exigir mesmo que, né, que ela seja colocada nos devidos lugares, mas acho que esse processo da ação, né, ou seja, para depois do que está escrito, né, nós conseguirmos isso efetivamente, né, me parece que esse é o grande nó, né, que se apresenta, ou seja, parece que de alguma forma algo não avança, né, por conta de barreiras, vamos dizer, invisíveis e outras não tão invisíveis assim, né, elas se apresentam à nossa frente. Né? Então, mesmo dentro do processo da educação, no processo corporativo, você vê que avança até um determinado ponto e para naquele lugar. Né? Ou seja, não avança mais do que aquilo. Ao mesmo tempo que a gente já olha assim essas bolhas estourando, né? Você desenvolvendo seus estudos, né? Nós já vemos muitos negros com formação universitária, né? O que algumas décadas atrás, né? Quando eu entrei na faculdade, só tinha eu de negro lá na faculdade, principalmente aqui em São Paulo, né? Com uma população tão diversa, né? E hoje a gente já olha um número maior de pessoas, né? E desenvolvendo trabalhos e estando nessas pontas, né? Pelo menos mostrando para a sociedade, olha, nós estamos aqui, né? E estamos aqui para contribuir, vamos dizer, para esse tal equilíbrio. Né, mas eu também queria colocar na roda, assim, parece que existe um medo, né, assim, é quase como, nossa, será que eles vão agora tomar tudo, né? Será que, né, vira uma espécie de disputa inconsciente, ou um medo inconsciente, né, de que agora, então, nós vamos perder aquilo que tínhamos, né, e eles vão avançar nessa pauta e vai virar, né? Eu acho que não é esse o caminho, né? A ideia é justamente, num país em que 57% da população são de pretos e pardos, né, há uma diferença muito grande desses lugares de tomada de decisão, né? Então, acho que me parece que esse é o caminho. Várias percepções bacanas que você traz aqui e vai me alertando pontos a considerar também, e concordando muito com você. Costumo dizer que, diante de problemas estruturais, como esse que é o racismo, eu volto a insistir, estamos falando de um racismo que está dentro das estruturas da sociedade. Explica um pouco melhor isso, Natanael. Quando a gente olha para a sociedade, a gente consegue ver como o racismo organiza o arcabouço, né, da sociedade. E, por exemplo, do ponto de vista político, quando a gente olha para a Câmara de Deputados, a participação efetiva lá são de pessoas negras ou de pessoas não negras? Quando a gente vai olhar nos cargos de comando na sociedade, quem efetivamente estão presentes nesses espaços? Quando a gente olha para os bairros elitizados das nossas cidades, e especificamente das metrópoles, onde é que estão as pessoas negras e onde é que estão as pessoas não negras? Então, quando a gente olha, a gente consegue compreender esse racismo que é estrutural e estruturante.
Mas, bem, diante de um problema como esse, as ações de enfrentamento também precisam ser estruturais. Sem sombra de dúvidas, a gente demos passos muito importantes com as leis federais, a 10.639 e a 11.645, mas é preciso avançar nessas políticas para que a gente possa efetivar. Me permita um adendo nesse caso para falar de uma pesquisa do próprio IDBR. Nesse ano, realizamos uma pesquisa a partir do nosso time de dados e a gente conseguiu alcançar um número muito relevante para a análise e, consequentemente, para pensar as estratégias de enfrentamento a esses dados. De que somente daqui a 167 anos vamos alcançar a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. E aí a pergunta é, vamos esperar 167 anos para chegar, de fato, a essa igualdade de oportunidade ou podemos adiantar com as nossas ações? E me permita ainda, sendo um bom pesquisador da história e das questões sociais, entendemos que a história ela não é linear. Esses dados ainda podem, esse quantitativo de tempo aí, ele pode reduzir, mas ele também pode estender. Então, a gente precisa, de fato, pensar as estratégias agora. E aí, a partir do que eu estou apresentando, tem uma proposição interessante que foi utilizada até na minha dissertação. Eu me apropriei de um conceito estabelecido até pela minha orientadora, que é de pregnância. Ela estava pensando ali na tese dela, a pregnância dentro da universidade. Eu também dei continuidade com o conceito de pregnância dentro da universidade, eu vou explicar já já, mas nesse momento eu exercito pensar a pregnância na educação básica. Vamos lá, o que é a pregnância, Natanael? Boa, porque eu já parei ali, já não Isso. estava entendendo o que é a pregnância. Explica para nós. O que seria essa pregnância? É, de fato, como todo espaço escolar está impregnado e comprometido para implantar, nesse caso, a educação antirracista. Porque não dá para a gente, por exemplo, reservar ao professor a obrigação de resolver esse problema. Ou, né? Não dá para a gente reservar ao professor a demanda de vá lá e, de fato, construa uma educação antirracista que considere as leis 10.639 e 11.645 e enfrente o problema do racismo. Não dá para reservar somente ao gestor, não dá para reservar somente ao diretor. Se a gente não pensar de forma estrutural, a gente não consegue enfrentar um problema. Então, aí que entra esse conceito de pregnância. Como toda a estrutura da educação está comprometida para o enfrentamento do racismo e, mais do que o enfrentamento, como essa estrutura ela está comprometida para a implementação de uma educação antirracista. Aí a gente precisa falar de recurso, a gente precisa falar do ponto estratégico dos diretores e dos gestores, da estratégia dos coordenadores, dos estudantes e dos professores, os professores pensarem em projetos estruturantes para além das suas áreas e para além de momentos pontuais e mais, porque normalmente quando a gente pensa a implementação dessas leis federais, a gente fica reservando um ao outro e se esquece, por exemplo, do porteiro, da pessoa que auxilia e da família. Todas as pessoas envolvidas na educação precisam estar com o mesmo objetivo. E é por isso que dentro desse conceito eu acho interessante pensar na educação antirracista, porque ele diz, olha, não dá para enfrentar se a gente não tem a mesma intencionalidade. E não dá para fazer isso se a gente tem um compromisso coletivo. Então, me parece que só vamos conseguir avançar se estivermos atentos a isso. E mais uma percepção interessante sua, Francisco, que vale a pena mesmo comentar. Quando a gente aqui coloca no nosso bate-papo, na roda, para falar sobre políticas afirmativas, para falar sobre educação antirracista, para falar sobre enfrentamento ao racismo, não há, do nosso entendimento, nenhuma proposição de inverter a lógica. Não é isso que estamos querendo. Estamos querendo construir uma sociedade onde todas as pessoas têm as mesmas condições. E aí, isso é fundamental porque nos convida, todas as pessoas, a estarmos juntos nessa luta. Me permita fazer uma analogia, eu compartilhei até isso em outras experiências formativas. Quando vamos analisar a questão do sexismo no nosso país. Quando a gente fala assim, há uma necessidade urgente da gente botar na mesa e enfrentar, obviamente, eu não posso assumir o lugar de protagonista na fala das mulheres, mas eu posso e devo estar na luta com as mulheres para que a gente consiga construir uma sociedade com igualdade de oportunidades de gênero. Assim também a gente defende aqui na perspectiva racial. Precisamos que todas as pessoas elas estejam comprometidas na construção
E se estivermos comprometidos na construção dessa sociedade igualitária, todas as pessoas sairão, ganharão, né? Todas as É. pessoas serão beneficiadas diretamente, porque tende a melhorar a qualidade. Quando você traz, por exemplo, a situação do ensino, da educação, vamos melhorar a qualidade, vamos melhorar o índice, não só do ponto de vista de dados quantitativos, mas qualitativos também. Exatamente, e até pegando esse gancho, né? Você, mais uma vez, histórica, professor de história é ótimo, né? Porque, né, já traz pra gente toda a linha do tempo, né? Então, essa questão do que está acontecendo hoje, né? Por exemplo, se eu não me engano, essa semana foi promulgado, né, o feriado, né, de 20 de novembro, né, sendo um feriado nacional, né, o Dia da Consciência Negra. E existe um outro debate, né, no Congresso Nacional, né, numa comissão do Congresso que já aprovou a criação de uma bancada negra. Né, assim, eu acho interessante trazer esse tema também para discussão, né, e aqui depois a gente vai olhar, né, se é para o bem ou para o mal isso, né, mas de toda forma, me parece que essas pautas também poderão ser levadas ao Congresso Nacional, que assim, e o direito de fala dessa bancada vai ser tipo assim, 4 minutos, né? Não é que é aquela coisa extensa ou tudo mais, em plenário ou coisa do gênero. Mas é mais um avanço, né, para que essas pautas possam chegar aonde se tomam as decisões, aonde se criam as leis, né, aonde, de uma certa forma, né, esse 57% da população não está sendo representado. Né? Então, talvez pensar nessa perspectiva de esperança, de futuro próximo, parece que a gente pode e está avançando nessa direção. Mas acho que avançando não porque deram alguma coisa ou só deram a oportunidade, é porque esse movimento é forte agora. Né, esse movimento antirracista, né, a própria fala da Angela Davis, né, não adianta ser só não racista, né, eu preciso ser antirracista. Né, que são coisas diferentes, né? Não dá para dizer só, eu tenho um amigo negro, é pouco, né? Assim, eu preciso avançar nessa perspectiva para que esse movimento todo ocorra, né? E só estou colocando isso, né, como uma pimentinha, né? Pegando aí a coisa da Bahia e até trazer para você, Natanael, que assim, eu sou paulistano, né? Aqui, né, da capital, São Paulo. Minha mãe é do interior de São Paulo. Mas meu pai, né, já falecido, era do interior da Bahia, perto aí da sua terra, Cruz das Almas, numa cidadezinha pequenininha chamada Conceição Velha, que eu tive a oportunidade de ir até lá, né, e conhecer e tudo mais, né? Então, assim, a gente está numa mesa que tem um axé aqui também, tá bom? É muito bom. Muito bom. Bacana, muito bom. E olha novamente o conceito de pregnância, voltando à roda. Da mesma forma que falamos aqui, acabamos de comentar, que é necessário essa capilaridade, impregnar todos os setores envolvidos na educação para a gente conseguir materializar o que entendemos como educação antirracista, a gente precisa entender que é preciso impregnar toda a estrutura da sociedade com essa compreensão. Por isso, aí uma bancada que pauta. E observa coisa interessante, a gente está falando de uma bancada negra e, obviamente, com percepções diferentes, mas tem tem um marcador que marca, que perpassa por todas aquelas pessoas ali que é a questão de negritude, precisa ser pautado. Então, de fato, precisamos ampliar para todos os setores. E aí, Chico, e aí, Renata, uma das coisas que a gente também começa a pensar agora com maior intensidade, teve um momento que a gente falava muito de ter uma representação, que faz sentido, é importante, mas é preciso avançar mais do que uma simples representação. Se a gente está aqui entendendo que pessoas negras, e aí vale a pena destacar mais um adendo, quando eu estou dizendo aqui a categoria de pessoas negras, eu entendo, conforme o IBGE, que é a soma de pessoas pretas e pessoas pardas. Exato. Então, 56% se autodeclaram negras, a gente precisa que essas pessoas elas estejam efetivamente representadas em todos os setores, e não somente nos espaços mais alijados socialmente. Quando a gente pensa sobre o feriado, é um passo importante, até muito do que eu estava falando ali nas leis.
Por muito tempo se celebrou, por exemplo, personalidades, mas que não eram personalidades tão comprometidas com a luta. Então, esse olhar, por exemplo, para Zumbi, esse olhar para o feriado de 20 de novembro, é pensar assim, ó, não é só celebrar por celebrar, é a gente trazer para a mesa e dizer, é fundamental conversarmos com maior intensidade no mês de novembro e no dia 20 sobre a pauta racial. Mas as pessoas negras, elas existem 365 dias. Né? E aí a gente precisa fazer com que isso esteja mesmo presente. Se a estratégia nesse momento é o feriado, vamos firmar o feriado, mas não pode ficar restrito somente ao feriado. A bancada é um passo importante, mas precisamos fazer mais do que isso. E aí a gente vai avançando. Por sinal, nesse mês de novembro também, exatamente nesse mês, foi revisitada a lei e tivemos aí um avanço importante. Em 2012, tivemos a lei de cotas, né, que firmava ali a constitucionalidade, a compreensão que tinha que ter a reserva. Foi feita a avaliação e nesse mês a gente teve aí o firmamento dessa lei, o processo de ratificação dessa lei de cotas e do avanço também delas. São as estratégias que estamos encontrando para avançarmos. Mas eu volto também a insistir em um outro ponto que é importante. Eu tive a oportunidade de bater um papo com a Renata na outra formação, do quanto precisamos do apoio de todas as pessoas. Se a gente não tiver o apoio, né, o compromisso das pessoas, a gente não vai alcançar essa sociedade onde todas as pessoas elas são iguais, aí pelo princípio de equidade. Então, como é que a gente pode, de fato, agregar força, trazer as pessoas para a pauta racial, para a compreensão da pauta racial? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que nós trazemos todos? Eu acho que talvez, em primeiro lugar, né, penso, né, dessa linha, educando as pessoas. Né? Ou seja, a educação é o caminho, não tem outro caminho, né? Nós precisamos educar e com os devidos filtros, né? Ou seja, até pensando ainda um pouco do que acontece hoje, né? Quando eu citei Viola Davis, a Djamila agora publicando coisas interessantes, o Silvio Almeida publicando o seu livro sobre racismo estrutural, ou seja, nós já temos publicações, né, ou seja, em território brasileiro, assim, né, que avançam cada vez mais, né, trabalhos do stricto sensu, mestrados, doutorados, trabalhando, né, também nessa outra linha. E o tema que hoje já aparece, assim, é muito difícil, acho que hoje alguém dizer assim, não, nunca ouvi essa pauta racial, né? Isso já foi falado em algum canto, a pessoa já ouviu em alguma roda de conversa, ela já viu na televisão, então já não me parece, de uma certa forma, no momento atual, esse grande fantasma que já foi um dia, né? Que foi essa questão própria da escravidão no Brasil, né, a suposta libertação dessas pessoas que foram escravizadas e de como isso ocorreu, né, ou seja, a forma como ocorreu e como chegamos até hoje. Né, porque tem uma espécie de romantismo, né, da libertação dos escravos, da escravidão, né, no sentido de que é muito difícil olhar, né, para aquelas situações todas quando elas ocorreram. Uma coisa importante, assim, que eu acho que é esse lugar de trazer, né, todo mundo para essa pauta. Tem uma trilogia que eu adoro, eu gosto muito, e já li algumas vezes, né, livros de quase 500 páginas do Laurentino Gomes, né, Escravidão, né, volume 1, volume 2, volume 3. E o Laurentino não é negro, né? Ele né, um jornalista, historiador, os livros dele são maravilhosos. E eu acho que é um pouco isso. Necessariamente você não precisa ser negro para falar da pauta negra. Né? Ou seja, então eu acho que e o livro dele, né, até um deles está concorrendo ao Jabuti agora, né? Então, assim, eu acho que é convidar a sociedade, né, para que esse movimento ocorra dentro dessa perspectiva de que existe lugar para todos, né? Eu acho que ainda existe no inconsciente, né, falando como psicólogo, né, ou seja, no inconsciente coletivo, né, um medo muito grande, né, ou seja, um medo assim, tanto é que esses temas acabam sendo temas tabus, né, ou seja, a gente fala, todo mundo ouve, mas
ao mesmo tempo é um tabu falar disso, né? Tem um certo receio de falar disso, né? Chico, é o que a gente sempre conversa aqui, desde que a gente tem trazido esse tema aqui para a nossa mesa, né? Que eu acho que vamos dizer, esse tabu, ele é atrelado ao próprio desconhecimento, ao medo e ao constrangimento geracional também. Porque às vezes, assim, eu digo da minha posição que não sou uma pessoa negra. Então eu posso ter um constrangimento, eu por acaso não tenho assim, não me lembro de sentar na mesa familiar e de ouvir histórias de avô, bisavô que já poderia escutar, que tivesse tido escravos. Mas, assim, por acaso, no meu recorte familiar, até porque eu tenho parte da minha família italiana, então eu não tenho a história só brasileira. Mas quase todos os brasileiros brancos, se forem voltar um pouquinho nas gerações, vão encontrar seus familiares. Sem dúvida. Né? Outro dia eu estava em Portugal conversando com uma senhora portuguesa completamente constrangida hoje pelo dinheiro que ela tem hoje, quando ela vê o preço da onde veio, né? Como veio, que a família dela conquistou. Isso. Né? Então eu falo assim, tem o desconhecimento, tem o constrangimento e tem também, vamos dizer assim, uma certa quase que uma ignorância social mesmo e cultural, no sentido de não perceber a perda que a gente tem quando a gente deixa de conhecer a sabedoria de organizações diferentes da nossa, de sociedades que se organizam de forma diferente da nossa. Tem uma sabedoria incrível, a gente pode aprender muito. Eu acho até que, vamos dizer, quando você pensa assim, o mundo oriental, né, o mundo ocidental no momento ficou fechado, achando o detentor do progresso, do conhecimento e do avanço. Aí, de repente, na área da saúde, em áreas mais alternativas, começou a se ter uma curiosidade sobre a sabedoria oriental. Na área da saúde avançou muito. Hoje existe até, vamos dizer, o próprio mundo ocidental hoje aceita a sabedoria de saúde oriental e hoje permite que ela faça parte, né, do aprendizado, enfim, você pegar um recorte na medicina. Eu acho que, vamos dizer, nesse recorte foi percebido a perda que estava tendo, que a gente tem quando a gente bloqueia um outro tipo de conhecimento e deixa de enxergá-lo como uma ameaça à sua sabedoria. Tem um detalhe importante do que você está trazendo, assim, eu sempre gosto de colocar mais uma pimentinha aqui, viu, Natanael? Também sou da pimenta aqui, né? Que é o seguinte, o Brasil falando aqui, né, do nosso espaço, é um país miscigenado, né? Ou seja, houve miscigenação no meio do caminho. Eu gosto de usar até um pouco de humor, né, quando a gente fala dessa temática, porque em outros momentos aqui mesmo, já falei sobre essa questão do quanto a população negra sofreu quando queimaram toda a documentação, né? E aí nós não podíamos pensar nisso, né? Assim, bem, onde estão os meus ancestrais e tudo mais? Que eu escrevi um artigo chamado Em Busca da Ancestralidade, né? E esse artigo, ele partiu de uma ideia de fazer o meu mapa genético. Então, eu fui lá atrás, né, fiz essa pesquisa genética, como a gente faz lá com o algodãozinho, quando era das coisas do Covid, né? Você vai lá, faz, leva para o laboratório, etc. Que acho que é uma coisa interessante, né, assim, como curiosidade para as pessoas. Não estou fazendo nenhuma propaganda aí né, das empresas, mas acho que é uma coisa legal, porque nesse mapa genético, né, assim, me aparece 70%, sim, né, dessa ancestralidade ligada à África. Lógico, é o que ia aparecer olhando para mim, negro, 1,90 m, com traços negroides, etc. Né, mas também aparece algo ibérico, né? Mas aí eu falei isso porque eu lembrei de você, Renato, quando fala da Itália, porque no meu mapa genético apareceu 4% de italiano. Eita. E a família da minha esposa,
né, tem descendência italiana, descendência portuguesa. Eu cheguei lá no meio da família e falei, não, é o seguinte, eu tenho 4% aí, minha taça de vinho tá garantida, né? Então, assim, e todo mundo riu e essa coisa toda, né? Assim, eu acho que nós vivemos num país em que essa miscigenação, ela ocorreu e ainda ocorre, né, nos dias de hoje, né? Eu acho que em alguns momentos nós precisamos suavizar, né, o discurso, em outros momentos, assim, temos que ser duros, né, temos que conseguir as leis, temos que avançar, mas acho que também a gente pode pensar essa coisa assim um pouco que gere menos susto, né? A hora que a gente coloca a pauta à mesa. Eu acho que é importante a gente pensar, né, nessa dança, vamos dizer, para poder avançar, né? Porque com os dados que o Natanael traz no sentido de que, olha, isso aqui não avança, nós precisamos nos debruçar em cima dessas questões do porquê não avança, né? Então eu acho que aproximar todos, mesmo a pauta indígena, que na verdade os povos originários desse país são os índios, né, e não nós, né, nem brancos, nem negros e tudo mais, né, ou seja, que também precisa vir para esse debate, para esse diálogo, né, para que a gente possa crescer dessa forma. Quando a gente olha geograficamente, né, estamos aqui em São Paulo, de São Paulo para cima vai ficando mais negro, né, e de São Paulo para baixo vai ficando mais branco. É curioso esses aspectos, inclusive geográficos, né, assim, de diáspora, né, de movimentação das populações. Então, tudo isso, né, assim, está dentro dessa coisa chamada educação, né, para a gente poder levar isso de qualidade, e principalmente para as crianças. Eu acho que as crianças, né, são, né, essa centelha, né, de grande movimento, porque nós estaremos aqui durante um tempo e depois são elas que vão avançar, né, nesse lugar. Se elas não forem introduzidas de forma correta nessas discussões, né, a gente vai observar isso, avança um pouco, depois volta. Então, acho que essa perspectiva de que podemos viver, né, de maneira mais humana nesse lugar. Então, só para fazer o paralelo do porquê que eu trouxe um pouquinho a questão, vamos dizer, da saúde ter crescido quando ela agregou o conhecimento oriental, somou o conhecimento oriental ao conhecimento ocidental em termos de saúde, ela cresceu. Então, hoje é mais normal as pessoas aceitarem tratamentos um pouco mais chamados antigamente só de alternativos e da mesma forma, se a gente entender que nos povos negros, nos povos indígenas, como no Oriente, também tem um conhecimento e a gente começar a permitir que eles façam parte do nosso dia a dia. Porque é isso, eu acho que a hora que a gente perceber o ganho dessa abertura e dessa aceitação, ela vai caminhar com mais fluidez. Mas aí eu já passo entendeu? aqui para o Natanael, mas assim, será que seria só no sentido de uma tomada de consciência? Porque eu fico aqui pensando, né, como psicólogo mesmo, assim, será que as pessoas já não se deram conta, né, do que está em jogo, né? Porque nós esclarecemos, né, assim, essas pautas já estão aí, então, em algumas vezes, assim, tem uma resistência maior do que o conhecimento, né? Ou entre aspas, o entendimento, né? Porque pode ser um entendimento, não um entendimento, né? Eu ouvi, mas eu não quero saber, né? Então, por isso que, de alguma forma, assim, é necessário uma certa pressão nesse caminho, né? Mas uma pressão, mais uma vez, não para inverter a lógica, como o Natanael colocou. É uma pressão para que, olha, os espaços precisam ser melhor distribuídos, né? Não, você tem toda a razão, Chico. Eu acho que E quando vocês iam falando, eu ia fazer uns rabiscos aqui, como também bom professor, a gente Não fica é? assim, A gente fica aqui várias, louco para... tem várias reflexões importantes e que dialogam, estão muito bem conectadas com o grande objetivo desse nosso bate-papo de hoje. Bem, quando você aponta um pouco sobre esse processo de miscigenação, é importante também lembrar aí na história que houve um projeto do Estado de embranquecimento do Brasil, né? Um projeto que começa lá no final do século XIX, de embranquecimento, de incentivo, por exemplo, à imigração.
Então, enquanto, por exemplo, as populações negras elas foram às margens da sociedade após o processo de abolição, houve um processo na outra ponta de incentivo mesmo, incentivo até financeiro, para que essas populações europeias pudessem vir ao Brasil. E aí a gente tem um desafio muito grande, até para bater um papo mais aberto sobre o assunto, Renato e Chico, que é o próprio mito da democracia. É importante dizer que especificamente ali na década de 1930 no Brasil, a gente teve um processo de construção de um mito, onde as raças elas viviam em perfeita harmonia. E isso prejudicou, de fato, a nossa forma de comunicação sobre o problema. Porque quando a gente vai fazer, e olha que não é nossa intenção aqui fazer uma comparação com outros países, nos Estados Unidos, num processo de segregação, há um problema ali nítido. Então, se teve um processo de segregação, as pessoas começam a atuar por meio das políticas afirmativas. No nosso caso, a gente precisa defender as políticas afirmativas e constantemente ter que informar e falar e apresentar um problema que está na estrutura e que é sentido sensivelmente por todas as nossas, por todas as populações, né? Não só pessoas negras, mas todo mundo acaba sentindo de alguma forma esse processo de desigualdade. Ou sofre na pele ou sofre porque está vendo ali, sofre no sentido de que está presente, está sensível na nossa sociedade. Então a gente tem esse desafio do mito da democracia racial que infelizmente ainda se faz presente na contemporaneidade. E aí eu concordo contigo, Chico, que há um processo ainda desafiador, e me parece que aí é pensar pelos princípios mesmo da educação, como uma educação que emancipa. A gente está aqui pensando em um processo de educação que emancipa, que sensibiliza para a conscientização. O processo da consciência eu gosto demais, gosto mesmo de pensar o processo da consciência. Entendendo que eu não vou conseguir conscientizar ninguém, eu sensibilizo as pessoas. E aí, observe as parcelas de responsabilidade diante do nosso trabalho de sensibilizar, mas diante das pessoas também reconhecer. Interessante quando a Renata traz esse caso específico da pessoa de Portugal, que há uma compreensão dessa pessoa do lugar do privilégio da estrutura. Eu tenho muito cuidado quando eu uso essa palavra do privilégio de pessoas brancas, para não personificar, que é uma preocupação, a gente não está personificando a pessoa, mas que dentro também dessa estrutura da sociedade, há um grupo que foi privilegiado em detrimento de outro grupo, né? Mas aí, não só apontando desafios, mas eu fico pensando que a gente pode falar dos avanços, e de avanços importantes, também pelo caminho da educação. Eu estudo, nesse momento do doutorado, eu estou estudando a pós-permanência de estudantes cotistas. E aí, a minha pergunta inicial era, para onde é que vão os estudantes que ingressaram pelas cotas, que permaneceram e que saíram? Aí, até naquele ponto, aquele momento que eu estava escrevendo o projeto, eu estava querendo saber se eles conseguiam se inserir na pós-graduação ou se eles conseguiam, melhor dizendo, se inserir no mercado de trabalho. E para mim esse dado é muito importante, um dado objetivo. Mas eu comecei a refletir e avançar um pouco nas leituras para entender qual é o impacto disso. Não é somente do resultado ali de que X pessoas entraram e X pessoas conseguiram sair e se ingressar no mercado de trabalho, mas qual é o impacto sobre a nossa vida, sobre a sociedade desses estudantes que saem da universidade com esse outro olhar. Porque a gente tem hoje universidades mais plurais, consequentemente há um cruzamento dessas ideias. Então, se antes da virada do ano 2000, a gente tinha universidades onde não era somente a ausência de pessoas negras, mas a ausência também de debates profundos a partir da percepção de pessoas negras. Não era a ausência somente da presença de estudantes indígenas, mas era a ausência de uma produção do conhecimento engajado e implicado com a realidade daquelas pessoas. Conseguem perceber essa alteração? Com esses 20 anos depois, a gente está em 2023, a gente já está vendo essa presença nas salas de aula. Eu vou falar agora muito do meu lugar, porque de professor mesmo de educação básica, não estou nem falando da educação superior. Hoje eu dou aula para estudantes do 8º e 9º ano, que são considerados ensino fundamental anos finais. Eles demandam discussões que passam por gênero, por raça, pelas leituras sociais, discussões essas, que lá na minha experiência da educação básica, e eu sou relativamente jovem, né? Acabei de sair da juventude, estou com 31 Fala a verdade aí, Natanael. Acabei de sair da juventude, estou com 31 anos, né? Mas, assim, discussões que no meu período da educação básica, no ensino médio,
não se faziam presentes. Então, o que a gente pode também observar que estamos dando passos importantes, então isso é um impacto, porque se há uma presença dessas discussões na sala de aula, isso vai refletir na sociedade, então vai refletir na Exato. família, nos outros espaços. Então, Com são certeza. essas mudanças estruturais que também precisamos e estamos fazendo para que a gente construa uma sociedade, sensibilize essa sociedade para que ela possa desenvolver a consciência. E aí a gente precisa avançar na consciência de todas as pessoas, no sentido do seu lugar social, coletivo, e também no quanto a gente precisa avançar. E aí reconhecer, ó, tem privilégios estruturais, e como é que a gente reconhece esses lugares de privilégio e contribui? Como é que a gente também pode ampliar, por exemplo, a formação para grupos que ainda não têm informação sobre a pauta? E aí eu concordo muito contigo, Chico, e contigo, Renata. A gente precisa encontrar caminhos para dialogar, para ampliar essa rede de atuação. Porque, assim, eu também, e aí eu não estou discordando dos movimentos que são mais duros de posicionamento, que eu também acredito que eles são importantes, mas é preciso a gente pensar vários níveis de atuação, onde em determinados momentos precisam avançar no que é inegociável, né? Então, assim, ó, quando a gente fala da vida, é inegociável, a gente está falando de condição, mas a gente precisa entender também os lugares que precisam ser dialogados, onde a gente precisa pautar com um tom diferente. E aí eu estou falando de tom assim, eu tenho que conversar. A gente precisa também conversar mais, fazer com que esse diálogo esteja presente em todos os espaços. Então, quando eu falo nesse lugar de tom, como é que a gente amplia as possibilidades de diálogo, de tom, com todas as pessoas? Na escola, essa discussão precisa estar presente. Nos espaços de saúde, essa discussão precisa estar presente. No mundo corporativo, essa discussão precisa estar presente. Então, acredito que esse é o nosso caminho. E aí, como um bom educador que eu sou, como um professor que eu sou, eu vou sempre defender mesmo pela via da educação. Muito bom. Nossa, estamos sempre no mesmo impasse de como, né, encerrar conversas que estão aquecendo e cada vez ficando mais melhores, gostosas, né? melhores, mais profundas, mas o tempo aqui nos controla. Então, vamos precisar finalizar nosso bate-papo de hoje. Então, eu queria agradecer super, Chico, a parceria de sempre. É maravilhoso contar com você aqui. E, Natanael, foi muito legal ter você aqui. Acho que ele trouxe, Chico, coisas muito concretas, né? Enriquecedoras, Assim, né? tipo, um super professor mesmo. Isso. E foi muito bom para a gente ir, né? O Chico ainda fica mais por dentro, eu não fico tão por dentro ainda. Então foi muito legal para eu entender mesmo a dimensão das medidas que já vêm sendo tomadas, enfim, e a importância de que elas só continuem avançando, né? E aí eu só queria pedir, se você puder, Natanael, faz para a gente aqui um fechamento extremamente motivador de que a gente se abra mesmo para avançar nessa mudança e realmente combater. Não sei nem se combater o termo, porque eu não gosto muito da coisa muito de Bélica, né? bélica, exato, mas para que a gente desfrute mesmo dessa liberdade de poder, de se sentir confortável convivendo com a diversidade e que a gente avance mesmo nessa pauta do racismo, do preconceito e se liberte de tudo isso. Perfeito, muito obrigado pela essa oportunidade. Eu estou pensando aqui, na verdade, em dois cachoeiranos. Cachoeira, só para sinalizar, é uma cidade próxima aqui de Cruz das Almas, uma cidade histórica, onde foi palco também do processo de independência do Brasil aqui na Bahia. Então, vou trazer duas falas de pessoas estratégicas desse lugar. É, e aí, só quero, antes de trazer essas falas, reforçar aqui, quando eu estou colocando esse lugar da necessidade de vários tipos de diálogo, eu só tomo cuidado para dizer assim, ó, todas as expressões elas são importantes nesse debate da pauta racial. Então, assim, reconheço que tem grupos que se atuam de forma, vamos dizer, mais veemente, né? O radical, que aí eu penso radical no sentido de raiz, né? Que são importantes, mas outros também escolhem outras formas de diálogo, então todas essas formas elas são importantes. E aí, quando
pensando nessas duas falas para concluir, a primeira é uma reflexão do filósofo e cantor Edson Gomes, cantor de reggae daqui do Recôncavo da Bahia. Ele vai dizer assim: vamos, amigo, lute, vamos, amigo, ajude, senão a gente acabar perdendo o que já conquistou. Aí me parece que é um convite para todas as pessoas. Eu entendo dessa forma. O convite para todas as pessoas para estarmos alinhados com o mesmo discurso, com a mesma intencionalidade, pensando em a pregnância. Precisamos estar juntos na construção desse mundo melhor, nesse mundo de as pessoas têm as mesmas oportunidades. Porque se a gente não está alinhado, não só a gente não vai conseguir avançar, Chico e Renata, mas a gente pode retroceder nos avanços. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. E a segunda filósofa, ela, que é a minha orientadora, ela, na tese dela, lá em 2007, ela escreveu assim, sobre a pauta. Há muito o que fazer, mas temos tempo ainda. Sem sombra de dúvidas que a gente tem desafios inerentes, desafios imensos aqui para a gente se debruçar. Mas a gente tem tempo. E por termos tempo, a gente precisa, de fato, seguir aí destemido, com coragem, com disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, foi ótimo. Muito obrigada. Então, até o próximo.